Olá, pessoal! Cheguei mais cedo. Disseram que eu nasci de 8 meses. Vamos esperar um pouquinho, tá certo? Pra dar 8 horas, porque a pessoa é adiantada, mas compreendo que nem todo mundo. Ó, o pessoal já tá começando a entrar. A gente vai esperar um pouquinho. Quando dá 8 horas a gente... Boa noite! Tô com a cara assim de ontem. A pessoa chega do trabalho, já chegou, já cheguei chegando. Vamos nessa. Tirar todas as dúvidas de vocês. Mila! Cleidson, um monte de gente conhecida, hein? Tô vendo aí. Maravilha. Falta 1 minuto para as 8. Vamos aguardar. Assim como nas consultas eu vou ser pontual. Então... Aí, muito bom, muito bom. Alguém precisa aqui, eu acho que esse recado é pro marido, viu? Vou dizer, eu preciso, vou dizer a ele. Oi, Nath. Vamos começar às 8. Esperar só mais um pouquinho. Teodoro presente. Gente, Teodoro é meu sobrinho. Meu pitititinho. Tá vendo? Eu sabia que ele ia estar acordado para assistir a gente. Maravilha, a gente já tá começando, né, a ter um volume maior aí de pessoas. Vai ser um bate-papo, certo? Nada técnico demais, porque... Ó, alguém de Rondônia. Que bacana. Porque... ninguém precisa ficar ouvindo coisas técnicas nessa hora da noite, né? Então... Oi, Arthur! Que bom te ver aqui! Doutor Tiago Cavalcante! Oi. Estamos aqui ao vivo, pontuais às 20 horas. Minha gente, esse é Tiago, certo? Já vou começar a apresentar, já vou começar a falar, porque 20 horas são 20 horas, afinal. E aí, aos pouquinhos, vocês vão chegando e a gente vai abordando, certo? Então, o Tiago é médico infectologista, como vocês viram ali na divulgação da live, certo? Além de tudo, o Tiago é meu irmão. Então, acho que as pessoas já devem ter visto a coincidência do sobrenome. E não, o convite não foi feito por conta do parentesco, o convite foi feito por saber da competência de Tiago e por entender que Covid é um tema que está muito em evidência e que, por mais que seja uma coisa já muito vista na mídia, a gente ainda tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente porque sempre surge uma notícia nova, a mídia só faz bombardear a gente o tempo inteiro sobre Covid, você liga a televisão é Covid, você abre a internet é Covid. Então, vamos falar sobre Covid para tirar as dúvidas, né? Lembrando que o público que nos assiste, em grande parte, é um público de grupo de risco. Eu sou nutricionista especialista em doenças renais, então meus pacientes são grupos de risco e eu convidei todo mundo para assistir. Então, vamos falar um pouquinho também sobre a abordagem da alimentação, tá certo? Ah, eu vou ler os comentários depois, não dá para ficar assistindo, lendo tudo, mas muito obrigada aí a presença de todo mundo e obrigada, Thiago, de novo, pela disponibilidade em estar aqui conosco, certo? Thiago quer falar algo? Ou já vamos começar? Eu estou às ordens. Muito boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite de estar aqui no espaço e poder falar um pouquinho, né, para todo mundo que queira me ouvir, né, a respeito dessa doença, essa pandemia, né, que tomou conta aí do mundo e que modificou a vida de todo mundo, né?
Eu espero que a gente possa bater um papo aqui e consiga esclarecer algumas dúvidas. Eu sei que o tempo é limitado, então vamos tentar realmente otimizá-lo, né? Tem um recado aí que vovó Neves está assistindo. Tá Tá bom. vendo? Até vovó Neves está acordada Aham. assistindo. Vó, um beijo. Vamos lá. Tiago, a gente teve muita pergunta relacionada à questão de transmissão, de contágio, como é que acontece, uso de máscara, uso de EPI, como é que funciona, as pessoas que estão na rua todos os dias, como é que elas fazem. Vamos lá. Falar um pouquinho para a gente sobre a questão da transmissão, talvez? A transmissão, certo. Bom, é, é um vírus eminentemente respiratório, né? Então a transmissão se dá através da via respiratória. Você tendo contato, né, com alguém que esteja tossindo, espirrando, com sintomas de gripe, realmente, né? Aqueles sintomas clássicos, tosse, secreção, nariz escorrendo, nariz entupido, né? E aí entram outros sintomas junto também, dor pelo corpo, uma prostração, aquela vontade de ficar na cama o tempo todo, né? Esses são os sintomas mais típicos da COVID. E a transmissão é por via respiratória, através do que a gente chama de gotículas, né? Gotículas são partículas pequenas que a gente emite a cada vez que a gente fala, que a gente tosse, que a gente espirra, né? São involuntárias, né? A gente não consegue controlar, elas simplesmente saem pela nossa via aérea e vão se disseminando pelo ambiente. Só que a gotícula é uma partícula relativamente grande, pesada, então ela não vai muito distante. Ela não vai além de 1 metro e meio, né? Por isso, uma das recomendações, né, de você manter o distanciamento quando você está na rua, né? Então, essa é a única forma de transmissão? Não, é a mais importante. Mas existem outras formas. Se você tiver contato com Covid, né, tocar nas secreções que ela tem, que eventualmente as pessoas, quando estão resfriadas, passam o nariz, né? Fica escorrendo secreção, limpa ali, limpa de uma forma inadequada, depois aperta a sua mão. Se você tem aquela mão contaminada e depois a uma mucosa sua, ao seu nariz, à sua boca, ao seu olho, você pode também se infectar. Existem outras formas aí postuladas também, né, de transmissão, é, relatos aí de transmissão através de fezes, né, contaminadas, e outras ainda em estudo, aí muito menos. Mas, sem dúvida, a principal via de transmissão é a respiratória, né? Entendi. Você falou dos sintomas e a gente tem recebido lá, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, eu trabalho na clínica de hemodiálise e a gente tem recebido alguns pacientes suspeitos e alguns são confirmados. E a gente também tem recebido algumas pessoas com sintomas mais inespecíficos, digamos assim. Alguns já vêm com aqueles sintomas clássicos, como você falou, de resfriado, de gripe, mas outros às vezes não tem muita coisa, às vezes é só uma diarreia, às vezes nem tem febre. Então, acho que também é importante alertar sobre isso, né? Que nem todo mundo vai ter todos os Sim, sintomas. E talvez também nem na mesma sim, intensidade. Mas todo sim, sintoma veja, deve ser avaliado individualmente, não é? sim, com certeza. O que eu falei são os sintomas mais clássicos, né? Febre, Sim, sim. tosse, espirro, nariz escorrendo, né? Dor pelo Uhum, corpo, mas sim. existem apresentações atípicas. E como a gente tem uma quantidade muito grande de casos, mesmo que elas representem 5%, 10% dos casos, como é muita gente ainda pode ter, né, apresentações atípicas da doença. Tem diarreia, tem gente que vai ter alteração do estado mental, vai ficar confuso, vai ficar desorientado somente, sem mais nada.
Tem gente que pode ter manifestação cutânea, né? Aparecer manchas pelo corpo, feridas, né? Isso também pode acontecer com Covid. São formas estranhas, mas que a gente tem observado. Agora, falando de sintomas, é importante a gente relatar também, né? Falar aqui nesse espaço, que vai ser assintomática, né? Esse é o que a Sim. gente tem visto na história natural da doença. A grande maioria, 80, 85%, é assintomático, não vai desenvolver nenhum sintoma e vai ter o vírus. Aqueles que manifestam sintomas, a maior parte sintomas típicos e uma pequena proporção com sintomas atípicos, né? Então, como toda doença, né, você deve procurar seu médico para avaliar e poder fazer a suspeita e te solicitar os exames necessários para confirmar. Sim, perfeito. Algumas pessoas perguntaram, e isso é uma pergunta, acho que de muita gente, por conta do que a gente tem visto e ouvido, e por conta também das ações das prefeituras e dos governos, né, sobre testes diagnósticos. Então, a gente tem as pessoas, inclusive, perguntaram até pelo WhatsApp, para não querer pôr aqui no Instagram, mas perguntaram sobre isso, sobre a confiabilidade desses testes, sobre qual a melhor forma de diagnóstico. Agora está muito também sendo falado, eu vi até uma reportagem ontem falando sobre a sorologia, sobre a solicitação de sorologia para alguns casos específicos. Ontem passou na TV, eu acho, alguma coisa sobre convênios liberarem sorologia e tudo mais. E aí, o que conta sobre isso? Diagnóstico. Sobre o diagnóstico, certo? Bom, o diagnóstico, para você confirmar, né? Porque tudo parte de uma suspeita, né? Você suspeita a partir dos sintomas, para você confirmar o exame que é considerado padrão ouro. O melhor exame de todos que a gente tem ainda é o PCR, né? Aquele exame que algumas pessoas que estão nos assistindo já podem até ter realizado, um exame que coleta no nariz, né? No nariz e na garganta, um cotonete grande que é colocado nas duas narinas e na garganta. É uma técnica que a gente chama de técnica molecular, não é? E essa técnica molecular, como é que ela funciona, né? Você vai identificar na secreção da narina, da garganta, material genético do vírus, né? E vai amplificar esse material genético, vai identificar que ele está ali presente, né? Se você identifica, o exame é positivo, é detectável, né? Se não identifica, ele é não detectável. O que é que acontece? Existe uma proporção de exames que pode ser negativo sem que o paciente ter a doença, né? É o que a gente chama de falso negativo. Isso acontece por quê? Porque a sensibilidade do teste é baixa, tá certo? Significa que eu não consigo, às vezes, identificar que o vírus está ali presente. Por quê? Porque é um vírus que não fica muito tempo presente na nossa parte, no nosso trato respiratório superior, narinas e garganta, né? Ele permanece por muito pouco tempo, em baixa concentração, então é difícil de você pegar desses materiais. Quando você consegue coletar materiais mais, digamos assim, profundos do trato respiratório, a chance aumenta muito, né, de você identificar. Bom, esse é um dos exames. A grande vantagem desse exame, diga-se de passagem, é que ele é muito específico. Se ele diz que você tem a doença, pode confiar, porque a especificidade dele é muito alta. É muito difícil ele dar um resultado, né, falso positivo, que a gente chama. Ele é, no mundo todo, considerado o padrão ouro, o exame que você define se você tem ou não tem a doença. Acontece que a gente precisa de outros métodos, né, para diagnóstico. Então, a gente tem teste rápido e a gente tem sorologias, né?
Os dois se baseiam na mesma coisa, que é você identificar anticorpos contra o vírus, se você já tem ou não anticorpos contra o vírus. O que é que acontece? O anticorpo, para se formar no nosso organismo, ele leva algum tempo. Não é de imediato, logo que você tem contato com o micro-organismo, com o vírus, certo? Ele vai levar alguns dias. Para a Covid, isso em média é no mínimo 7 dias, mas preferencialmente a partir do 10º dia, tá certo? 10º a 14º dia. É um tempo então muito longo, tá certo? Para você identificar. Essa é a grande desvantagem da sorologia, né? A sorologia é aquele exame de sangue que você coleta. E ela pode ser feita de duas formas. Da forma do teste rápido, que você coloca uma gotinha de sangue no dispositivo e ele em alguns minutos vai te dizer se é positivo ou negativo. Ou a sorologia mesmo que você coleta em laboratório. Uma amostra de sangue no tubinho, né, para fazer análise. O problema, além do tempo, né, que vai demorar, é que ele tem as duas possibilidades, tanto falso positivo quanto falso negativo, né? Ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boas. Então, você pode, às vezes, ter um exame positivo e aquilo não ser real, e pode ter um exame negativo e aquilo não ser real também, né? Com a sorologia isso acontece muito menos do que com o teste rápido. Com o teste rápido é muito mais comum, né? E aí a gente tem uma infinidade de fabricantes de teste rápido que usam diversas metodologias, né? Então a gente tem esse problema. Acho que de diagnóstico o que a gente tem é hoje é isso, né? A gente ainda carece de um diagnóstico, um método diagnóstico que seja que dê um resultado rápido, né, preciso, que não tenha falhas, a gente ainda não tem esse teste disponível, né? Infelizmente. Então, Uhum. alguém perguntou aqui sobre sorologia, deu um falso negativo, depois testou, deu positivo. Tem gente falando que aconteceu essa questão do falso negativo. A gente também já teve caso lá na clínica de pacientes que fizeram o teste, PCR, inclusive, e depois de um tempo, e aí foi feita a tomografia por algum motivo, e a tomografia era muito sugestiva de Covid, mas o exame tinha dado negativo, e aí ficou assim, meio complexo e aí a pessoa precisou repetir depois, né? Teve gente que fez sorologia e Acontece, tudo mais. acontece E com relativa aí, frequência. é. E eu Tem que acho ter que a cuidado grande na questão, interpretação. sim, a grande questão no caso desse é justamente o que você falou. A avaliação precisa ser individual, precisa ser feita por um médico capacitado, né? E assim, o que a gente tem muito hoje são pessoas com medo o tempo todo. Então, muita gente tem tanto medo de ter a doença que às vezes acaba até omitindo. E isso é um risco muito grande, principalmente lá no meio de hemodiálise, né? Porque o que é que acontece? As pessoas fazem hemodiálise na mesma sala o tempo inteiro. Então, às vezes, as pessoas têm medo de ter a doença, omitem os sintomas que estão tendo em casa, porque acham que não é nada demais, e aí acabam ficando ali em contato com outras pessoas e pondo a vida de outras pessoas, né? Pondo a saúde de outras pessoas em risco por conta disso aí. E aí é muito complicado, eu entendo que é uma situação muito delicada e imagino que vocês, assim, da infectologia estejam também preocupados com esse tipo de postura, esse tipo de conduta das pessoas, né? De negação, de omissão de sintoma, que infelizmente acontece muito. Eu tenho uma pergunta sobre a questão de. A gente falou sobre transmissão e muita gente, pelo menos aqui em Salvador, tem hábito de usar transporte público. E a gente sabe que nem todo mundo que está ali no transporte público tem a certeza, na verdade, ninguém tem a certeza de que não está portando um vírus, né? E aí, quais seriam, assim, os cuidados que você indicaria para a pessoa que faz uso do transporte público o tempo inteiro e que precisa sair de casa por algum motivo, e que tem sua vida, seu trabalho, seus tratamentos para fazer, seus médicos para ir, que não podem parar? Quais seriam as sugestões?
Bom, o transporte público é um grande problema, de fato, né? Veja, é, o ideal, vamos já reforçar isso desde já, é que saiam somente as pessoas que realmente têm necessidade em sair, né? Algo realmente importante. Porque a nossa principal arma no momento é o isolamento social, é o distanciamento. No transporte público, a gente tem uma questão que é um ambiente aglomerado, fechado, né? Muitas vezes. E, como eu falei antes, né? Boa parte das pessoas é assintomática, mas porta o vírus. Então, a gente não tem como saber quem tem e quem não tem. É, dentro do transporte público, a gente tem que tentar minimizar aos máximos aí, ao máximo os danos, né, possíveis. Então, sempre que possível, tentar manter algum distanciamento das outras pessoas. Eu sei que isso nem sempre é possível, que o transporte normalmente vai cheio, né? O uso da máscara é essencial, né? Em todos os contextos que você vá sair de sua casa, use a sua máscara. Evitar tocar, né, no rosto, tocar nos seus olhos, né, ficar mexendo na máscara. A máscara colocada no rosto, você não deve ficar manipulando aquela máscara, mexendo para cima, mexendo para baixo. Uma vez colocada no seu rosto, esqueça que ela está ali, se adapte a ela, né? Todos nós passamos por esse processo e não fique mais mexendo. É, abrir as janelas do ônibus ajudam, né? Porque você acaba aumentando a circulação de ar, né? Então aquele ar que fica ali dentro não fica tão concentrado, né? Com o que há na via respiratória das pessoas. E a etiqueta de tosse, etiqueta de espirro, que também são importantíssimas, né? Toda vez que for tossir, que for espirrar, cobrir com o cotovelo, né? A gente já virou clássico isso, né? Mas mesmo de máscara é importante que você faça, né? Porque as máscaras de pano, a gente sabe que foram as recomendadas para uso populacional, elas não têm uma capacidade de filtrar tão grande assim, tá certo? Então, se você for tossir, se você for espirrar, ainda assim é conveniente fazer esse tipo de coisa. E higienizar as mãos, né? Você está tocando num ambiente que pode estar contaminado, higienize suas mãos com frequência, né? Eu acho que é isso que a gente tem a recomendar. É, Mais uma vez frisando que sair somente para algo que seja estritamente necessário para evitar aglomerações. Pronto. Teve uma pergunta aqui interessante. Na verdade, eu acho que a gente até meio que já falou sobre algo, mas Laila perguntou sobre quanto tempo depois de diagnosticado com Covid, a pessoa se dá, recebe uma alta, né, de que está curado, está tudo bem, já passou. Até quanto tempo depois essa pessoa pode transmitir a doença? Pronto. Existe Esse algum dado, alguma período coisa sobre isso? existe. Esse período ele é variável, na verdade, tá certo? O que a gente tem é uma média de tempo. Na média, isso dura em torno de 14 dias. Pode ser que demore mais tempo para alguns, pode ser que demore menos tempo para alguns, para outros, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que existem populações de risco que podem ter um tempo aumentado aí de doença e de transmissão do vírus. São particularmente aquelas pessoas que têm problemas de imunidade, né? Portadores de HIV, de câncer, né? Pacientes que fazem quimioterapia, podem ter uma excreção viral aumentada e, consequentemente, transmitir por mais tempo e, eventualmente, inclusive, ter mais tempo de doença, né? Isso é uma média, como eu falei, né? Em geralmente 14 dias. É...
E para a gente dar uma alta de um isolamento, como é que a gente tem feito, né? Existem vários guias no mundo todo, né? O guia brasileiro, como é que ele recomenda? Ele recomenda que a pessoa tenha passado essa média de 14 dias, tem que ter cumprido os 14 dias de quarentena, os 14 dias após o início do sintoma, e tem que ter resolvido os sintomas, né? Tem que ter as duas coisas, passar 14 dias e resolver os sintomas. Já não tem mais sintoma algum, pronto, você já não é considerado transmissor. Lá fora, né, Estados Unidos, países europeus, eles têm uma possibilidade maior de fazer testagem. Tem mais testes à disposição. Então, eles têm feito uma nova coleta de exame, né, para ver se já negativou ou não. E aí alguns guias trazem que com um negativo, resolução dos sintomas, você já pode sair. Outros guias são mais criteriosos, né? Eles colocam que você precisa ter duas coletas negativas para poder sair, além da resolução dos sintomas, né? Então a gente pode tentar adaptar de acordo com o contexto que a pessoa vive, né? No SUS, muito provavelmente, a gente não vai conseguir fazer esse teste, a não ser que a pessoa tenha condição de pagar pelo exame, né, de retestar. No ambiente privado, às vezes a gente consegue repetir o teste para poder dar essa barreira a mais de segurança, né? Então é uma outra coisa. Agora cabe também fazer a história de repetir o teste, né? Depois que você teve a doença. Isso aí Sim, teve uma pergunta é, sobre isso. teve uma pergunta, tá? Então, o que é que acontece? Se você repete, eu já expliquei anteriormente que o exame ele detecta o material genético do vírus. E nem sempre esse material genético está dentro de um vírus viável. Ele pode estar solto, já de um vírus morto, um resto de vírus morto que está lá na sua via aérea, né? E você pega aquilo no exame e amplifica e vai dar positivo, porque é o fragmento, né? Então, não necessariamente você ter um exame positivo depois de 14 dias, ou 2, ou 3, ou 10, né? Quer dizer que você ainda tem a doença e que você seja transmissor. O que se tem observado é uma metodologia para pesquisa de vírus que só existe a título de pesquisa, não existe na prática clínica, né? Você fazer cultura viral, né? Tem um estudo que mostrou que se você faz cultura viral desses pacientes que estão positivos o tempo todo, não cresce vírus nenhum, o que mostra que é só mesmo o material genético do vírus solto. Então, normalmente a gente tem adotado esses critérios, né? Resolveu o sintoma, passou o período de tempo, a gente tem liberado, né? Aí, se for possível, a gente repete o exame, mas sempre com essa ponderação de que pode estar detectando só material genético do vírus. Nesse caso, a pessoa perguntou aqui, ela disse que tem 43 dias isolada e que ela repetiu o PCR e continua dando positivo. No caso dela, seria interessante, de repente, fazer sorologia? Veja, poderia de repente ajudar, mas na verdade, assim, o que precisa é passar por uma avaliação, né? Porque precisa se Sim, avaliar independentemente daquele caso. É uma pessoa com fatores de risco, que tem algum problema, né? Daqueles que eu comentei de imunidade, que pode ter sim. realmente uma doença mais prolongada, uma excreção mais aumentada, né? Ou não. É, Uhum. Será que isso realmente ainda é doença? A pessoa está sintomática? Não está? Tem alterações quando a gente examina ou não tem, né? Então, esses casos em específico merecem passar por uma avaliação para poder definir. Mas pode ser que essa pessoa esteja nessa situação que eu falei, né? De estar repetindo e Sim, pegando só material genético solto. certo. Você falou sobre pessoas que, de repente, demoram mais tempo para ter uma alta por conta de alguns fatores. Os transplantados estariam nesse grupo, talvez, já que você falou de Sim, imunossuprimidos. claro.
Pronto. Claro, Teve alguém claro. que perguntou aqui sobre transplante. Eu acho que isso responde. Eu não lembro quem foi, mas a pessoa perguntou se o fato de ser transplantado faz com que ela se cure mais rápido da doença. Eu acho que foi isso que eu entendi. Se eu entendi errado, a pessoa, por favor, repita Não. aí a pergunta. Veja, o fato de ser transplantado, você usa, provavelmente faz uso de alguma droga Imunossupressor. imunossupressora, te coloca entre aquele grupo de risco, né, de ter até doença mais prolongada, né? Liberação do vírus mais prolongada, transmissão para outras pessoas por mais tempo, né? Então, não, o fato de ser transplantado não é um fator protetor. Pelo contrário, pode até ser um fator de risco. Pronto, maravilha, acho que está respondido. Muitas estão falando aqui sobre tratamento. Eu já vi um monte de pergunta aqui sobre como melhorar, amenizar sintoma e tratamento para os leves e tudo que está surgindo. Enfim, você bem sabe sobre isso. Fala um pouquinho para a gente. Ah, Pode ser de forma breve, não precisa se preocupar em. tratamento não tem como ser breve, porque é Jogue o duro. principal ponto de dúvida das pessoas, né? Tratamento da Covid. Não existe nenhum tratamento atualmente que tenha mostrado uma ação antiviral específica capaz de combater o vírus. À luz da ciência, hoje a gente não tem nenhuma droga capaz de fazer o tratamento e de intervir em termos de mortalidade, né, das pessoas. Infelizmente, é o que o mundo todo está buscando. O mundo inteiro está se dedicando nessa corrida em busca de um remédio que seja efetivo, né? Nesse contexto já surgiram diversas drogas e muitas outras ainda podem surgir, né? A gente já teve a cloroquina, a hidroxicloroquina, a gente já teve remédios utilizados para tratamento do HIV, a gente já teve, tá agora muito, né, no momento da ivermectina, Várias pessoas pediram para você falar. corticoide, tem umas drogas que nós não temos ainda, né, que são droga usada para tratar o ebola, uma outra droga que é um modulador do sistema imunológico, enfim, a gente não tem nada ainda muito certo, tá certo? O que é que a gente já tem de evidência? Sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, vamos começar por ela porque foi a primeira. Primeiro vale falar o seguinte: todas essas drogas, né, elas mostram, a hidroxicloroquina, a ivermectina, o retroviral que eu falei, né, todas elas mostram atividade antiviral in vitro, tá certo? Em pipeta, em laboratório, não é? Em tubo de ensaio, não em seres humanos, tá certo? Então, utilizou-se esse racional. Bom, se ela tem ação contra o vírus in vitro, vamos testar em pessoas para ver se funciona. E o que se mostrou até então é que não tem benefício. A cloroquina já se mostrou inefetiva para casos graves, tá certo? Pacientes internados. E já se mostrou inefetiva também como forma de prevenção da doença, tá? Já tem 2 estudos grandes, quer dizer, mais de 2 já, mostrando, né, que não tem eficácia nesses contextos, né? Então ela meio que saiu aí de moda, né, da situação, entrou aí em questão a ivermectina, que é um antiparasitário, uma droga, um remédio verme, tá certo? É, que até o momento a gente não tem nenhuma evidência também de que funcione. A gente tem alguns estudos em andamento, né? Estudos sérios, bem conduzidos. O melhor método para a gente saber, né, se realmente a droga funciona é colocá-la em estudo. E até o momento não tem nada que mostre benefício. Eu sei que tem sido usado amplamente, tem sido usado inclusive como prevenção. Sei que no interior, em alguns interiores aí se distribui como kit de tratamento, tá certo? Mas
falando em termos científicos, até o momento nós não temos nenhuma evidência de que funcione. Dessas drogas todas, assim, a única que sinalizou algum potencial foram os corticoides, né? Que é a dexametasona, que saiu aí. Ela mostrou algum benefício, tá certo? Tem um estudo muito grande feito pelos britânicos, que é bem conduzido, né, em diversos centros de pesquisa, e que mostrou que há aí uma redução do tempo de internamento, né, das pessoas que conseguem fazer o tratamento com corticoide. Mas esse benefício só se mostrou efetivo naquelas pessoas que necessitaram de oxigênio. Por que que eu falo isso? Porque corticoide é uma droga cheia de efeitos colaterais. Não adianta você tomar o corticoide como uma forma de se prevenir. Não adianta se você tem uma forma leve da doença que não está necessitando de oxigênio, né? Porque para esse grupo não teve nenhum benefício, muito pelo contrário, houve inclusive uma tendência a se ter malefícios, tá certo? Então, não saiam comprando corticoide, não saiam usando corticoide, né? Porque ele deve ser utilizado com uma indicação muito precisa. Tem muitos efeitos colaterais, né? Pode inclusive facilitar a disseminação do vírus pelo seu organismo, porque ele vai atuar sobre o sistema imunológico, né, reduzindo a resposta imunológica. Então pode facilitar com que o vírus faça uma festa aí no seu organismo, tá certo? Então não é para sair tomando corticoide, deixa que o seu médico indique no momento correto, se você precisar. Maravilha. Teve uma pergunta interessante, que não diz respeito ao tratamento. Acho tratamento. Teve um de tratamento aqui. Sobre o uso combinado de drogas. Uso Suponho que. combinado de drogas, então, a gente não tem nenhuma droga que tenha funcionado, e nem combinações até então, que é o que tem sido feito aí nos interiores, né, às vezes, e também alguns médicos da capital têm prescrito, de você combinar um kit, né, para a Covid. Vou dar o corticoide com a ivermectina, com a cloroquina. Não se tem nenhum estudo mostrando benefício de associações, né? Tem alguns estudos em andamento, tem estudos brasileiros também mostrando isso, né? Já teve também, durante um tempo atrás, aí, alguns meses, né? Era cloroquina com azitromicina. Isso também não mostrou nenhum benefício, um não potencializou o efeito do outro, continuou a não ter benefício, né? Então, até o momento, a gente não tem evidência para recomendar o uso de nenhuma droga. Todas elas são utilizadas como caráter experimental, né? E o corticoide avaliando caso a caso, mas sempre dos pacientes já com algum sinal de gravidade. Tá. Vamos para as perguntas. Eu acho que a parte que a gente imaginou, né? Falou já tratamento, diagnóstico, transmissão, a gente já abordou bem. Tem perguntas aqui, eu vou olhar para baixo porque o computador está aqui, tá? Uma pergunta aqui de Tâmara. Se dentre os membros da família uma pessoa foi infectada, todas as outras precisam testar, precisam fazer o teste? Olha, não necessariamente, tá certo? Eu vou ter que responder essa pergunta em duas partes, tá? Tudo bem. Uma primeira, que é seguindo a recomendação oficial do Ministério da Saúde, né? O que é preconizado que a gente faça e que a gente oriente. Que é o seguinte, a testagem, o Brasil não tem teste para todo mundo. Tem um déficit muito grande de testes. Então, o que o Ministério utiliza como estratégia é testar aqueles pacientes que têm sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade? É a falta de ar, né? Quando começa a ter falta de ar, quando começa a ter uma febre contínua, dor no peito, né? Algum sintoma que não esteja conseguindo controlar em casa,
e que você tem que se dirigir a uma emergência, né, nessa situação, esses pacientes que vão ser internados, que têm um quadro mais grave, eles devem ser testados. Essa é a estratégia do Ministério da Saúde. Por conta da escassez de teste, essa é a justificativa. Então, se você está numa casa, tem uma pessoa que desenvolve a doença de forma mais grave e ela foi testada, mas as outras estão bem, não tem sintomas ou tem sintomas leves, em tese essas pessoas não devem ser testadas, tá certo? Mas, aí eu passo para a segunda parte, né? Se você tem a possibilidade de fazer o teste, pagando por ele de forma privada, através de um plano, eventualmente esse teste pode ser recomendado, tá certo? Não é obrigatório fazer, tá certo? Porque uma vez sendo exposto, todo mundo dentro da casa é considerado como um possível caso, né? E deve ser monitorado como tal. Todo mundo, inclusive, fica em quarentena, né? Não deveria sair. Não há uma obrigatoriedade nisso, mas é uma recomendação forte para que você não exponha outras pessoas, né? Então, o entendimento é esse, tá certo? Se você está num contexto, você pode fazer o teste. Provavelmente, se você for a um médico, né, e relatar que tem essa possibilidade, ele pode te passar o teste, sim. Mas, pelo SUS, a gente tem que seguir o que o Ministério recomenda, né? Então, essa é a recomendação. Certo. Essa pergunta teve muito aqui, tanto na publicação quanto aqui eu já vi algumas vezes durante a live sobre desenvolvimento de imunidade. A pessoa que já teve uma vez, se ela desenvolve de novo os sintomas, ela precisa se preocupar, precisa buscar de novo assistência. Ela está imune? Como é que isso funciona? O que é que se tem de evidência científica aí sobre isso? Nós não temos essa resposta ainda, tá certo? Essa é uma resposta que o mundo todo está buscando também, né? Até porque muita gente já teve a doença, mas a gente ainda não tem essa resposta. E é simples de entender por quê, né? Por que demora tanto para a gente saber isso, né? Porque para a gente dizer que um vírus, que uma doença, né, em si, você vai ter uma imunidade permanente, você precisa de tempo mesmo para observar. Observar, medir se os anticorpos que você produziu durante aquela infecção, se eles vão se sustentar ao longo do tempo. Por quanto tempo dura, não é, um anticorpo de Covid? Eu não tenho como saber ainda. Vamos lembrar que a pandemia começou em novembro na China, né? Dezembro oficialmente, mas a gente já sabe que foi novembro. Que ela começou em novembro. Então eu tenho aí 8 meses de observação. É pouco tempo, né? Para a gente saber se ela vai ser durável e por quanto tempo vai durar. Tudo leva a crer, por similaridade com outros vírus, que a gente vá ter, né, algum grau aí de imunidade. Mas existem doenças que a gente não tem, por exemplo, o próprio vírus da influenza, da gripe, né? A gente todo ano tem que tomar a vacina da gripe porque ele sofre mutações. A gente não sabe se o coronavírus vai ter essas situações, né, de mutação e a gente perder a imunidade. A gente sabe que ele já sofreu mutações aí por onde ele passou, né? Mas se isso vai influenciar na imunidade, ainda não sabemos. É tudo muito novo e ainda requer algum estudo. Saiu um estudo recente que deixou a gente um pouquinho mais desanimado, porque ele mostrou que depois de 3 meses o nível de anticorpos lá na China, né, de anticorpos lá na China, baixou, né? Baixou para um nível que não era protetor. Então, ainda há alguma incerteza se quem teve está protegido ou se não. Agora, esse estudo, é importante relatar, foram pacientes que tiveram casos leves. Não se sabe ainda naqueles que tiveram casos mais graves se o anticorpo se sustenta mais tempo.
Certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo acompanhar as perguntas. Teve muita pergunta Né? e teve mesmo. Eita, vamos lá. Vacina. Perguntaram aqui sobre vacina. Vacina. Vacina também. Essa sim é a nossa grande esperança, tá certo? É, é o que nós mais desejamos todos, né? É que tenha uma vacina e que ela seja efetiva, que ela funcione de fato. Nós ainda não temos a vacina, né? Ela está em produção, mas temos boas perspectivas, algumas vacinas já em fase bastante adiantada, né? É, Só para vocês terem uma noção de quanto que o esforço tem sido grande e efetivo, né? O processo de produção de uma vacina comum, ele dura em torno de 10 anos, tá certo? Porque são diversas fases de estudo, né? Primeiro você tem que avaliar se ela funciona in vitro, né? Depois fazer teste animal, depois se ela é segura para ser usada e por fim se ela de fato funciona, né? Testando em gente. Então isso demora muito tempo. São as fases de estudo da vacina, né? Fase um, fase 2, Sim, fase 3. sim. E hoje, 6 a 8 meses, 8 meses depois, né, do início da pandemia, a gente já tem vacinas em fase 3 de estudo. É um tempo recorde, né? A gente nunca viu evoluir tão rápido, porque realmente está todo mundo em busca disso. A gente ainda não tem, mas já estamos testando se elas funcionam na prática, né? Tem estudos, inclusive, com participação de centros brasileiros, né? Centros lá em São Paulo estão fazendo já estudos em população e a nossa grande esperança é de ter uma vacina, quem sabe até o próximo ano, pelo menos, né? Já em ampla utilização. Tá. Fizeram uma pergunta também sobre questão de imunidade, como fortalecer a imunidade, alimentação. Essa eu vou responder, deixa o Thiago respirar um pouquinho. Então, a imunidade é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, ao longo da vida. Ninguém toma alguma coisa e milagrosamente fica imune. Né? Como o Thiago já pontuou, isso é o que todo mundo queria, é o que todo mundo gostaria. E a alimentação, infelizmente, ela não dá esse poder para a gente de forma isolada, com um alimento de forma isolada. Muita gente falando sobre vitamina C, sobre própolis, vitamina D, todos esses alimentos, todos os nutrientes, todos eles vão ajudar o nosso corpo a estar mais forte, mais protegido. Mas usar esse tipo de conduta, suplementar vitamina C, suplementar vitamina D, usar própolis, isso não garante que a pessoa estará imune. O Thiago pode confirmar isso, com certeza, mas não garante. Se fosse assim, estava ótimo. Estava todo mundo aí vivendo de vitaminas, própolis, dá todo mundo imune ao vírus, mas infelizmente não se garante. Imunidade a gente constrói com bons hábitos. Então, é boa alimentação, hidratação, para quem pode hidratar bem, né? Ainda que para quem não pode, a gente tem outros meios. Exercício, dormir bem, porque todo mundo lembra de comer, todo mundo lembra de treinar, mas dormir é uma coisa que todo mundo acaba deixando em segundo plano. Então, a gente tem esses três pilares aí que são extremamente importantes e que a gente precisa levar em consideração. Não só usar gotinhas de própolis ou usar vitaminas suplementadas. Certo? Protocolos Certo. médicos. Alguém perguntou aqui sobre uma consequência, na verdade. Eu acho que é a última pergunta que vai dar tempo. Mas eu também queria ouvir sobre isso. Algumas pessoas. Está muito na mídia a Covid, mas a questão dos efeitos que a doença traz para a gente. Já vi relatos, li artigos falando sobre pessoas que desenvolveram algum tipo de lesão renal, acho que de forma aguda, por conta da infecção por coronavírus. E eu tenho alguns relatos de alguns pacientes que depois, mesmo depois de terem tido alta, de terem sido considerados curados de Covid, ainda sentem algumas coisas no sentido de ter muito cansaço, principalmente com pequenos esforços. O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Sim.
como toda doença, né, pode deixar algumas sequelas, sim, né? A gente sabe que disfunção renal é uma das coisas que acontece, né? Os rins podem, inclusive, parar de funcionar nos casos mais graves e a pessoa necessitar de hemodiálise. Normalmente a gente tem visto uma reversão disso, né? Normaliza depois que tudo passa, mas para algumas pessoas pode sim se tornar um renal crônico, né? Sobre a outra questão da falta de ar, sim, ela causa uma inflamação muito grande nos pulmões, né? E além de tudo, é uma doença que predispõe a risco de trombose, né? E tromboembolismo pulmonar, que é um coágulo que vai se desprender e vai impactar dentro dos vasos do pulmão. Isso tudo pode deixar como consequência uma falta de ar, por exemplo, né? Existem algumas alterações neurológicas que podem acontecer também, né? Já descritas, tanto por conta do Covid em si, né? Quanto por conta do fato da pessoa ter ficado muito tempo em ventilação mecânica, ter precisado usar sedativos, né, por muito tempo, que tem os seus efeitos colaterais quando utilizados de forma prolongada. É uma consequência que depois pode ser tratada, pode ser minimizada, pode ser revertida, tá certo? Tudo isso aí que eu falei tem possibilidade de reversão, mas algumas pessoas a gente tem que entender que alguns podem ficar assim com sequelas, né? Não é o habitual, certo? Mas pode acontecer. Maravilha. A gente vai precisar encerrar por causa do horário, do tempo. O Instagram não deixa a gente ficar tagarelando aqui. Tiveram muitas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria delas aqui. Uhum. Muitas perguntas também muito parecidas. Então, assim, para quem a gente não conseguiu contemplar, manda depois para mim a pergunta, que eu pergunto ao Thiago e respondo a vocês, tá certo? Não Uhum, quero deixar ninguém certo. sem resposta. Essa é a primeira live de uma maratona aí de séries de live que eu tô fazendo. Então, vamos maratonar conteúdo, vamos maratonar conhecimento. Thiago foi o primeiro convidado da Nutri Convida aqui de live. Farei live sozinha também, farei com convidados. Eu vou sempre divulgar um pouquinho antes para todo mundo se preparar e ativar notificações. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, maravilhoso. Tá bombando aqui, um monte de coraçãozinho. Tô vendo Ah, vários subindo. eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? E eu acho que o essencial para essa doença é prevenção, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente falou, distanciamento social, higienizar as mãos, etiqueta de tosse e ficar em casa sempre que possível, né? Isso aí é essencial para todo mundo se proteger, até que a gente tenha a vacina, né? Que é o que realmente vai nos salvar. Maravilha. Vou deixar a live gravada. Vou tentar salvar o vídeo, se alguém quiser aqui ajudar. Gabi, eu sei que você está aí. Salva para mim, baixa, que eu vou publicar também no Facebook, que algumas pessoas não têm Instagram e ficaram, poxa, mas devia ter sido no Facebook. Eu não sei fazer Ah, live no Facebook compartilhada. Né? Eu tô evoluindo na tecnologia do vídeo, a pessoa tímida está bem, aprendendo. Tá certo? Então, boa noite. boa noite. Obrigada. Beijinho, um beijo em todos. Tenham bom final de noite, um bom resto de semana. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau.